Hoje a gente vai mergulhar fundo num texto antigo, um texto que conta uma jornada daquelas, sabe? Cheia de sofrimento, mas também de redenção. A ideia aqui é transformar essas palavras que têm milênios em algo que a gente possa ver e sentir. De onde vem a força para recomeçar? Pois é, essa é uma pergunta que todo mundo se faz uma hora ou outra, né? E a resposta que a gente vai explorar hoje, ela vem justamente desse texto antigo. É uma história muito forte, que fala sobre memória, sobre justiça e, principalmente, sobre restauração. Então, vamos lá. A história toda começa com uma ordem, um comando bem direto e poderoso. Olhem para trás. Olhem para o começo de tudo. O texto aqui está basicamente conectando o povo com a sua própria origem, com a história que todos eles compartilham. E veja bem, não é só uma aula de história, não. É muito mais um chamado para se lembrarem de uma promessa fundamental feita lá atrás para os seus ancestrais. É a base, o alicerce da identidade deles. E o interessante é que esse exercício de memória não é para ficar preso no passado. Muito pelo contrário, ele está totalmente ligado a uma promessa de futuro. Uma promessa de renovação completa, de pegar o que é desolação, o que é solidão, e transformar num verdadeiro jardim, sabe? Cheio de vida, de alegria, de música. Bom, partindo dessa base de esperança, o texto agora joga na nossa frente um conflito central. De um lado, o poder humano que é passageiro, frágil. Do outro, a natureza da justiça divina que é duradoura, eterna. E essa ideia fica muito clara aqui. É um contraste gritante, né? De um lado, a gente tem tudo que é humano, tudo que é terreno, sendo descrito como algo super frágil. Pensa só, céus que somem como fumaça, a terra envelhecendo como uma roupa velha, mas aí do outro lado, a salvação e a justiça divina. Ah, essas são apresentadas como algo permanente, inabalável, uma coisa que passa de geração em geração sem se desgastar. E é aqui que o tom da conversa muda, e muda drasticamente. A gente sai daquela reflexão mais calma e entra num clamor, um grito desesperado por ação. É como se a paciência simplesmente tivesse acabado. Isso aqui é um chamado direto. Uma convocação para que o poder divino entre em cena com a mesma força de antigamente. E essa repetição, desperta, desperta, ela passa uma urgência que é quase palpável. É um tipo de impaciência, sabe? Uma impaciência com o silêncio. E repare que o apelo não é genérico, não é vago. Ele traz à memória atos lendários, bem específicos, de libertação, como quando o mar foi seco para o povo passar. É quase como se o texto estivesse montando um caso, um argumento, dizendo: olha, isso já foi feito antes, o poder para fazer de novo existe. Então, qual é a demora? Todo esse pedido por ação, ele está amarrado numa esperança. A esperança de uma restauração. E não uma restauração qualquer, mas uma restauração triunfante. A imagem que se pinta é de um retorno marcado não só por alívio, mas por uma alegria que transborda, uma alegria que não acaba mais. Um lugar onde a tristeza e o sofrimento simplesmente evaporam. Ok, para a gente entender de verdade o tamanho do desespero por trás desse clamor todo, o texto agora apresenta a sua metáfora mais forte e também a mais sombria. Esse tal de cálice do atordoamento ou cálice do furor é um símbolo de um estado de devastação total, de desamparo completo. E o texto é muito gráfico nisso. Ele diz que Jerusalém bebeu desse cálice até a última gota. Ou seja, a experiência de sofrimento foi levada ao limite máximo, ao extremo. E as consequências disso são terríveis. A imagem que o texto pinta é de um povo completamente exausto, caído, sem ninguém para guiar. Eles estão totalmente dominados por essa experiência. É como um animal que caiu numa armadilha, numa rede, e já não tem mais força nem para tentar escapar. E é exatamente nesse ponto, no fundo do poço, que a gente chega no clímax de toda a passagem. É aqui que acontece a grande virada, uma reversão de sorte que é, ao mesmo tempo, dramática e definitiva. Essa virada na história acontece em 3 passos, 3 atos bem claros. Primeiro, o bebeste, o reconhecimento de que o povo bebeu, que ele sofreu. Aí vem a intervenção divina, o tomo, o cálice é removido da mão deles. E por fim, a reviravolta completa, o polo-way, o mesmo sofrimento é passado adiante para os opressores, é uma inversão total de papéis. Com isso, a promessa fica cristalina e final. É o fim definitivo daquele ciclo de dor. E essa frase, nunca mais dele beberás, nossa,
É uma das declarações mais fortes de todo o texto. Ela oferece um ponto final, um encerramento absoluto para toda aquela agonia. E o mais interessante é que a nossa análise não termina com uma vitória barulhenta, com fogos de artifício, nem com vingança. Termina com essa declaração, que é quase um sussurro, mas que tem um poder imenso: a restauração da identidade e do propósito. Depois de passar por tudo isso, de olhar para a rocha lá no começo até chegar no fundo do cálice do sofrimento, a conclusão é essa: um lembrete simples de pertencimento. E fica a reflexão, né? Talvez a maior força para a gente recomeçar não venha de uma mudança lá fora, nas circunstâncias, mas de uma redescoberta de quem a gente é por dentro.